Bom dia a todos. Hoje é dia 20 de dezembro de 2018. São 7 horas e 44 minutos aqui na Alemanha. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Jetzt die Wahrheit. Vamos falar do tempo hoje? Há muitos anos, nos meus vídeos, eu sempre comentei sobre isso, mas hoje eu vou dar uma definição do que eu penso sobre o tempo para vocês. O tempo existe? Existe o tempo mesmo? Tempo é uma ilusão. E eu vou te dizer por que eu digo isso, mas bem explicado. Já lemos muito sobre vários personagens do sistema nos dizendo o que é o tempo. Muitos insistiram em nos dizer que o tempo é ilusão, certo? E eu digo a você, é e não é. Essas são minhas conclusões. Tudo aqui é ilusão. Como o tempo não seria também, certo? Esse sistema todo produz ilusões dentro de ilusão. Ele só é uma ilusão e tudo aqui dentro é ilusão também. É um programa, portanto, é uma ilusão. É assim que ele funciona, mas uma vez que você está inserida dentro desse sistema, né, dentro dele, dessa ilusão dele, você sente como verdade o mundo criado por ele. Tudo isso aqui você vai sentir como verdade. E isso acontece com a ajuda do programa básico, que todos nós nascemos já com ele. E pelos outros programas que vamos recebendo de acordo com nossa criação, educação, ambiente, enfim, com tudo que vamos experimentando. Há programas de todo jeito que nos pegam no mental e, consequentemente, no físico. Então, uma vez que você está aqui, você vai sentir o tempo, você vai sentir o bem e o mal, você vai sentir o frio, porque é o programa. E esse programa, mesmo esse programa que já sentimos agora, foi manipulado, corrompido várias vezes e continua sendo sempre. Mas eu te explico essa ilusão do tempo. Essa ilusão acontece por causa da luz. Nós seguimos com o nosso relógio biológico essa luz, a luz do dia, do sol. Quando ela vai findando, é o que nos parece, né? Que o sol vai se pondo, aí começa o tempo que nosso corpo vai se preparando para dormirmos. Porque tem esse relógio biológico que segue essa luz do programa. Se não estivéssemos presos, trabalhando, né, por sistemas, vivemos aqui trabalhando, iríamos dormir mais cedo do que todos já dormem, não teríamos energia elétrica, nada que interferisse com esse relógio que agiria de maneira melhor. Então o sol iria se pondo, nós iríamos começar a dormir junto com as galinhas mesmo. E acordaríamos muito, muito cedo e dispostos. E se não comêssemos os lixos tóxicos do sistema, experimenta ficar crudívoro, sabe, na alimentação viva, se você conseguir 2 meses, vai ser melhor para você, mas já nas primeiras semanas que você ficar só comendo cru, sem outras coisas do sistema, você vai sentir que seu corpo completamente tem mais força, vitalidade, mais energia, sua memória está de novo liberando imagens e lembranças que você nem lembrava mais, o ouvido você vai ouvir melhor, as cores você vai ver melhor, tudo começa a ser melhor visualizado e sentido. Experimenta. Depois você vai me dizer se eu estou falando a verdade ou não, mas você tem que parar tudo, tudo mesmo. Tem que cuidar de você de verdade, com muito amor. Nem que você faça isso por dieta, né? Se você não quiser mudar o estilo de vida sua para viver somente do natural e do melhor possível, né? E das coisas vivas, então usa como dieta para te curar, para dar um restart em seu corpo. Eu garanto a vocês, eu fiz isso, agora eu não posso mais por causa das minhas condições financeiras. Mas olha, gente, se vocês verem minhas fotos de quando eu estava crudívora e agora, há muita diferença. Eu fiquei numa. Nossa, eu não queria mais dormir. Depois de um tempo você não precisa dormir. Você não se sente tão cansado, você tem energia de verdade. Bom, voltando ao meu texto. Bom, agora vou te dar outra pista fácil de perceber essa ilusão. E eu não sou cientista personagem do sistema, sou uma pessoa simples, mas que já viajou muito pelo mundo. E eu não preciso fazer cálculos, aliás, eu nem consigo fazer mais cálculos, eu tenho a calculia por causa de um acidente.
Então, eu não preciso de cálculos, eu não preciso inventar um monte de coisa de universo e tal. E eu digo a vocês, eu às vezes acho que não existe de verdade viagens longas também. Há outras ideias sobre o que é e como é que eles nos fazem pensar que nos movemos de um local a outro, mas não vou entrar nesse detalhe agora para não confundir os temas. Vou me ater a contar a vocês o que eu percebo quando estou na Alemanha e falo com um amigo no Brasil, por exemplo. Não precisa ser só Brasil, mas é só aqui, nesse momento. E eu já sinto a noite primeiro do que ele, certo? A noite aqui começa a chegar para mim primeiro do que ele aí. E ele só vai sentir o anoitecer umas 5 horas depois de mim, ou menos, se for horário de verão entre os países. Se o tempo existisse de verdade dentro dessa ilusão, né? A gente está vivendo essa ilusão aqui, se ela existisse de verdade, então ele seria sempre o mesmo. Eu poderia viajar para o final do inferno, que ele seria o mesmo. A mesma coisa se eu construísse uma casa, aqui dentro dessa ilusão, né? Eu construí esse cenário com uma casa tal, minha, um jardim tal, e essa casa vai existir dentro dessa ilusão. Ela também é uma ilusão, mas ela vai existir dentro dessa ilusão por anos a fio, até que o sistema invente alguma coisa, como catástrofes ou guerra, e destrua, não é verdade? Mas o tempo não tem como assim, pode dizer o que o cientista quiser me falar o que ele quiser, porque ele que tem estudo tal, o importante é o que eu sinto, é o que está dentro de mim e o que eu experimento, entendeu? Então eu experimento isso. Eu poderia viajar para o inferno, que o tempo teria que ser o mesmo, não mudar, por que mudar? Por exemplo, eu estou aí no Brasil e saio de São Paulo, vou para Brasília, ele muda, dá pequenas diferenças de horário, aí eles têm todas aquelas coisas que eles inventam pra gente, tá? E depois de pensar muito sobre isso, é que comecei a achar que nós não nos locomovemos, não nos movimentamos como eles falam, gente. Há outra explicação. Já comentei de leve sobre isso em meus vídeos, mas um dia hei de comentar mais. Então, matutem comigo. Se não existisse a luz e não tivéssemos um programa que se baseia nessa luz, se não tivéssemos um relógio biológico que se baseia nessa luz, nos fazendo dormir quando ela se vai, né? Aí o corpo entende que ele tem que descansar para ele trabalhar até as 3 horas da manhã. Eu acho que o fígado e outros órgãos estão trabalhando, né? Eliminando impurezas, tal, tal. Então, se o corpo não entendesse isso, né? Pela luz, nos fazendo dormir quando ela se vai, não haveria tempo nenhum mesmo, né? Não iria existir mesmo. Sempre seria o mesmo. Você poderia sair daqui para lá, para cá, para lá, tudo a mesma coisa. E não se esqueça do que já falei muito em meus vídeos. O que é verdadeiro não se transforma, não se modifica, não morre, não se faz de outro, etc. O que se transforma, modifica, etc., é falso, ilusório, etc. Até seu corpo aqui não é real, porque ele tem sido transformado pelo sistema em suas ciladas e truques. Mas seu corpo era seu dentro desse mundo de ilusão, que não seria essas ilusões maléficas, né? Mas antes de eu continuar, eu quero frisar bem. O tempo existe por causa da luz que o sol fornece, ou poderia ser qualquer outra coisa nos fornecendo essa luz. Então ele se movimenta, essa luz se movimenta, a gente tem ilusão de que aqui no Brasil a luz vai nascendo, enquanto aqui na Alemanha já se foi, está escura, é como se a luz se movimentasse para lá e para cá, para lá e para cá, e como é que fala? Aciona esse relógio biológico nosso, não tem outra coisa, não tem outra coisa. Agora, passado, futuro, essas coisas, o sistema inventou, como eu já falei em vídeos muito antigos meu, através de criar linha de tempo. Então, ele cria também, é grande essa explicação, vocês têm que acessar vídeos antigos meus. Então, por que ele cria modelos de coisa? Ele cria um carro. Aí, no início, ele dá aquele carro menos acessório. Aí, depois, você pensa que eles não poderiam desenhar o carro já completo, com todos os acessórios, eles poderiam, mas não fazem isso de propósito. O sistema faz de maneira que vem quase pelado para ser o começo. E depois vai vindo acessórios, a cada ano vai melhorando, né? Vai com acessórios novos, tal, vai parecendo que ele está com o tempo melhorando, não é verdade? E também esses são os padrões, eles inventam padrões também de coisas para as pessoas
se ligar, alguns anos atrás era dessa maneira, olha as roupas, esse estilo de roupa era assim, tudo isso é para formar essa linha do tempo, para criar passado, presente e futuro na cabeça da gente, que não existe de verdade nada disso, mas ele cria essas padronagens até de arquitetura, tal. Esse estilo de arquitetura aqui é do ano tal, entenderam? Então, é bem complexo, eu não vou continuar a falar, eu vou parar por aqui. Então, o que se transforma, modifica, etc., é falso. Né? O que é verdadeiro não se transforma, não se modifica, não morre, não se faz de outro. Até seu corpo aqui não é real, porque ele tem sido transformado pelo sistema e suas ciladas e truques, né? Ele te pegou de várias maneiras. Mas seu corpo era seu dentro desse mundo de ilusão por direito, né? Esse mundo de ilusão que não seria essas ilusões maléficas que todos nós vivenciamos. Porém, o sistema tenta te roubá-lo, né? O corpo, e corrompê-lo assim que você nasce. E toda essa história de universo, o que significa essa palavra? O que eles dizem a gente que ela significa? Que significa que é o conjunto de todas as coisas que existem, o mundo composto pela totalidade dos habitantes da Terra e todas as coisas do espaço que dizem pra gente que existe, planetas, etc. E muitas outras coisas que pode ser considerada como universo. Por exemplo, eu estou aqui nesse quarto e esse aqui é meu universo. Eu estou colocando as coisas aqui como eu quero, certo? Mas eu, a Yeti, te ajuda a matutar. A palavra já revela em código. Uni. O que significa uni? Único. Unido, certo? Verso. Você vai logo lembrar de verso e prosa. Ou prosa e verso e prosa, né? Esse é um bom truque. Mas não é bem isso que eu entendo desse código. Nesse caso, significa inverter, mostrar o verso da coisa, o outro lado. Isso porque o papel do universo é inverter tudo, colocar do lado avesso, inverter. Um momento. Linho aqui comendo cartolina. Isso porque o papel do sistema é inverter tudo, colocar do lado avesso, inverter. Então, o que vemos aqui é o verso, o outro lado do bem, o outro lado nosso. Não somos quem seríamos se ele não nos manipulasse, certo? Ele inverte tudo e nós só estamos percebendo isso agora. Então, estamos todos no movimento de inversão o tempo todo, assim que você pisa nesse sistema. Tudo mesmo está nesse movimento de inversão. Chama de movimento toda a corrupção, manipulação e programas que ele usa e usou para nos manter assim. Isso significa que essa sala existencial não tinha esse sistema corrompendo, manipulando e transformando o que era nosso, uma ilusão linda, maravilhosa que a gente criava aqui, né? Dessa maneira feia, horrorosa. Você já se imaginou vir para essa sala existencial e não estar dentro de um sistema? Não haver tempo, nem extremos nas temperaturas, frio, calor demais, né? Essas coisas, esses extremos não existiam, foram inseridas. Nem doenças, velhice, dor, sofrimento, nem carne comendo carne, nem nada de ruim que se vê aqui? Você já se imaginou? Para alguns, isso parece utopia, e eles nem mesmo querem pensar sobre isso. Se eles recusam no pensamento que algo assim exista, não existe, não existe, então o programa do sistema está funcionando bem. Tem gente que fala assim, se eu comento sobre o mundo sem nada dessas coisas, isso não teria graça, seria muito chato, não, isso não seria legal não, tá vendo? Eles estão recusando que exista alguma coisa realmente pura e boa, então não vai existir, porque vou falar para vocês. Se eles recusam no pensamento que algo assim exista, então o programa do sistema está funcionando bem. Sabe aquele programa que programou aquela pessoa, aquele programa que te faz sentir que é culpado por ser humano. Eles repetiram tanto que tem gente achando que o ser humano é mesmo um câncer. Eles repetiram tanto que não existe o amor verdadeiro, né? Ele deu um amor falso que muitas pessoas repetem, não existe esse amor, né? Porque elas não sabem qual que é o amor. Eles usaram essa palavra amor para mostrar outras coisas erradas, falsas, típico do sistema. Então, aquelas pessoas que estão com esse programa para perceber a realidade conforme o sistema quis e quer. Enfim, o sistema está te controlando para sentir assim, isso, exatamente desse jeito. Lembre-se, tudo começa pelo pensamento.
Se seus pensamentos são do sistema, ou seja, você sempre só vê possibilidade nas coisas que ele te faz acreditar ou pensar que existem e são as únicas certas, então é isso que você está colaborando para que todos nós vivenciemos. Mas eu já comentei muito em vídeos antigos sobre tudo isso. Falaremos mais sobre o universo em outros vídeos ou postagens. Mas, muitos anos atrás, já deixei algumas mensagens distribuídas pelos meus vídeos antigos. Obrigada pela atenção. Até o próximo. Et de Bahá'í. Será que existe mesmo? Claro que não. Bom, eu fico por aqui. Agradeço a todos. Tenham um bom dia. Até o próximo.